Será que você já venceu o medo de levar a sua vida financeira para dentro de uma sessão de terapia? Para refletir sobre essa relação, elaborar e integrar partes dela e assim você poder tomar decisões emocionalmente mais saudáveis sobre o seu dinheiro? Eu sou Sara Matos, eu sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, mas não na perspectiva de planilhas, custos e investimentos. Aqui a gente fala sobre como a vida financeira impacta o nosso mundo interior e como o nosso inconsciente, a nossa vida interior, aquela parte interior que nós não conhecemos tanto, também impacta a nossa vida financeira. E a sessão de hoje vai passar pela reflexão, que é um dos medos mais paralisantes que eu encontro dentro da minha prática clínica na hora que alguém tenta e busca vender os seus produtos e serviços. Mas, Sara, será que se eu falar bem das minhas coisas, será que se eu falar dos meus produtos, dos meus serviços, será que eu não vou parecer muito picareta? Como é que eu faço para vender de uma forma que eu não me sinta tão picareta? E a gente começa a entender sobre a sombra do vendedor, que está presente dentro de um processo de vendas. E existe uma forma da gente lidar com isso, com esse medo de parecer picareta e superar isso para conseguir realizar uma venda. Inclusive, se você conhece alguém que tem muito medo de vender, porque na hora de vender essa pessoa vai sentir como se ela fosse ser uma picareta, como se ela estivesse oferecendo algo que não sabe se é tão bom assim, já encaminha para ela, traz ela aqui para ela conversar, refletir e quem sabe encontrar um caminho diferente para as questões que ela carrega. Eu não sei se você ouviu o episódio anterior em que eu falo sobre o medo de vender. E lá eu falo sobre 4 aspectos que eu encontro dentro da minha prática clínica que impactam diretamente uma pessoa na hora dela ter medo de vender. E um desses aspectos é o que é que eu vou parecer diante de uma outra pessoa se eu disser para ela que eu vendo isso ou vendo aquilo. E muitas vezes esse parecer é: eu vou parecer mercenária, eu vou parecer arrogante, eu vou parecer mesquinha ou eu vou parecer uma picareta, uma charlatã ou uma impostora. E essa parte, essa sensação de parecer picareta, de parecer charlatã, de parecer uma impostora na hora de vender o seu produto e serviço, porque se compara com outros profissionais e ela olha e diz, mas o fulano de tal oferece a mesma coisa que eu acho que talvez o dele seja melhor do que o meu. Será que eu estou realmente oferecendo algo que vai transformar, que vai ser bom, que vai ser legal para as pessoas? E esses questionamentos, eles têm um espaço dentro de nós que vem da sombra do vendedor. O vendedor, a venda, na verdade, ela é uma atividade natural do ser humano. Nós estamos o tempo todo negociando de alguma forma com a vida, com uma outra pessoa. Internamente, os nossos órgãos saem negociando um com o outro de uma forma inconsciente sobre quem recebe mais nutrientes, quem não recebe. A gente só não sabe como isso acontece por completo. Aliás, a ciência já mapeou, mas a gente não tem controle sobre isso. A vida inteira pode ser trocada. A gente faz um processo de negociação o tempo todo. É natural e instintivo que a gente faça isso. E quando eu falo de instinto, eu também preciso falar de um conceito que o Jung trouxe lá do Platão, que é o de arquétipo. Arquétipo, a gente não vai falar aqui sobre arquétipo do ponto de vista de marketing. Dentro do marketing existe uma linha de trabalho, de branding, de marca, que fala dos 12 arquétipos e como posicionar a sua marca dentro desses arquétipos. A gente vai falar aqui sobre arquétipos do ponto de vista da psique humana, da alma, da psicologia. Então, quando Jung ele trouxe o conceito de arquétipo, que é um conceito muito mais antigo que ele, mas ele deu uma estruturada melhor, ele falou que arquétipos são padrões de comportamento
que são comuns a culturas, a povos, a vários tempos. Eles são padrões atemporais, eles são padrões que são repetitivos e eles são padrões de comportamento autônomos. Eles vão acontecer todas as vezes que a gente precisar que eles aconteçam. E todos esses padrões de comportamento, eles têm um aspecto mais luminoso, ou seja, aceitos com mais facilidade pela consciência, e aspectos sombrios, aspectos que a consciência diz: eu não quero saber disso aqui, mantém longe. Eu tenho vergonha, isso aqui é moralmente ruim, não traz para perto de mim. Não quero me sujar com essas coisas. Quando um arquétipo se apresenta, quando um padrão de comportamento, o Jung chama de pattern of behavior. Então, quando um padrão de comportamento se apresenta, ele se apresenta de uma forma que muitas das vezes a gente não tem controle. A gente simplesmente é tomado por isso, a gente é envolvido por isso e a gente segue dentro de um script determinado por aquele padrão de comportamento. Existem os arquétipos mais ilimitados da face da Terra. Não existe uma quantidade mínima de arquétipos. Não existem os 12 arquétipos do Jung. Em nenhum momento se fala de uma quantidade limitada de arquétipos. Você tem arquétipos do rei, da rainha, do plebeu, do guerreiro, o arquétipo da criança, do velho. Você tem arquétipo do amor, do poder. Tem várias formas de organizar e incluir dentro de uma determinada ordem, dentro de um determinado padrão de ação, alguns aspectos específicos, alguns comportamentos. Comportamentos, crenças, emoções, formas de pensar, tudo isso está dentro de alguns arquétipos. E um dos arquétipos que envolve vendas é o arquétipo do mago ou do mágico. É o arquétipo que também fala no longo tempo, em várias culturas e em vários povos, em vários tempos, que também pode ser chamado do arquétipo do xamã, o arquétipo do feiticeiro. É aquele padrão de comportamento quando alguém fala sobre algo e ela tem uma espécie de conhecimento que não está disponível para todos. É um conhecimento específico que só aquela pessoa vai ter. Então imagina só que você está com uma máquina de lavar quebrada. E aí você já revirou o manual de cima para baixo, já tentou mexer e essa máquina continua quebrada. Tudo que você fez não faz o menor sentido. E aí você chama um técnico. E o técnico vem, ele mexe uma mangueira, em 5 minutos ele resolve aquilo. E você olha e diz: Uou, isso é mágica. Essa pessoa tem um conhecimento que não está no manual e eu também não tenho. Ela fez uma mágica aqui acontecer. Eu não vi nem o que essa pessoa fez, eu nem entendi o que essa pessoa fez, mas ela resolveu a minha questão. E esse conhecimento, ele fica realmente na mão de pessoas que já fizeram um determinado caminho, que têm uma profundidade de conhecimento dentro de uma área específica. Então, dentro da sua área, você pode, por exemplo, ser um mágico, um mago, porque você pode ter um conhecimento que uma pessoa comum não tem. E essa pessoa, quando ela precisa desse conhecimento super ultra especializado, ela vai procurar você. Porque é como se você conhecesse algo que ela não conhece. E é uma verdade para muitas e muitas profissões. O médico é um mago. Ele tem um conhecimento pela experiência, pelos estudos, que eu, uma pessoa comum, não tenho. Um terapeuta tem, pela experiência e pelo conhecimento de muitos anos de estudo e pela experiência prática, um conhecimento que
eu ou uma outra pessoa, eu não porque eu sou terapeuta, mas uma outra pessoa que não é terapeuta, não tem. Aos olhos de uma pessoa comum, sendo uma pessoa comum aquela que não tem a especialização do conhecimento específico, vai olhar para aquela pessoa, uau, essa pessoa é mágica, ela tem um conhecimento que eu não tenho e ela consegue fazer coisas que eu não consigo. Esse é o arquétipo do mágico. Além disso, esse arquétipo, ele também coloca dentro do seu padrão de comportamento uma outra característica que é a capacidade de gerar no outro o desejo e a imaginação por algo que ela ainda não sabe que ela precisa ou que ela ainda não entende como resolver. Então, imagina naquele mesmo caso daquela lavadora de roupas que você tinha em casa e que quebrou. Você fez de tudo e mexeu, e mexeu, e mexeu e não conseguiu. E aí, de repente, você decide, quer saber, eu vou comprar uma nova. Mas aí você tá lá mexendo nas redes sociais e aparece um anúncio de um técnico falando assim: você que está com a sua lavadora quebrada, você não precisa trocar. Você não precisa gastar um monte de dinheiro para trocar uma lavadora por uma nova. Me chama porque eu consigo fazer com que as suas roupas voltem a sair cheirosas e sequinhas da sua máquina de lavar. O meu telefone é XYZ. Essa pessoa, ela também estava como um mago, como um mágico, fazendo você imaginar que você pode mais uma vez ter uma máquina funcionando. Meu Deus, eu não preciso comprar uma máquina nova. Eu só preciso dessa pessoa para consertar a minha máquina. E eu já consigo me visualizar com a minha máquina tão querida funcionando de novo. Já sei, eu vou ligar para essa pessoa e ela vai conseguir me ajudar a concretizar esse meu desejo, que é consertar a minha máquina ao invés de trocar por outra. Percebe? Essas duas características, esses dois padrões de comportamento são alguns dos padrões que envolvem o arquétipo do mago e que também estão dentro de um processo de vendas. Se você olha para esse processo e você diz: nossa, eu gostaria de falar para as pessoas que o meu produto ou o meu serviço realmente podem dar a ela uma qualidade de vida, podem dar a ela um divertimento, algo que ela vai se imaginar melhor no futuro quando ela realmente passar pelo processo de caminhar, construir, comprar, etc, etc. Mas eu também tenho um conhecimento pela minha especialização que as pessoas não têm. E algo que eu ofereço, as pessoas também gostariam de receber. Quem gostaria de receber? E é muito bom quando a gente pensa isso. Mas esse é o lado luminoso do arquétipo do mago que é usado dentro de um processo de vendas. E todo arquétipo ele tem um lado luminoso e ele tem um lado sombrio. Da mesma forma que esse mago e mágico encanta, ele também sabe os truques que estão por trás para fazer com que ele chegue nessa mágica. E essa sombra, a sombra do mago, do mágico, ele também é chamado de charlatão, picareta e ou impostor. E essas três palavras, na hora de vender, é o que realmente trava uma pessoa de olhar e dizer: cara, eu vou oferecer meu produto e serviço. Mas se essa pessoa achar que eu sou um picareta? Não, 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 volta, 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 volta. Eu não quero. Eu não quero que ninguém me veja como picareta, eu não quero que ninguém me veja como charlatã, ninguém sinta que eu sou uma impostora. Não, não. Se eu precisar, eu não vou nem vender. Não, eu já sei como eu vou resolver isso. Eu não vou vender mais nada. Eu quero que o meu produto e serviço se venda sozinho. Venda sem que eu tenha que vender. E isso não é possível em todas as vezes. Às vezes, para algumas pessoas, eu já vi dar certo. Mas isso também tem um custo enorme dentro do processo de venda dessa pessoa.
E quando a pessoa chega para mim e diz: "Eu quero que o meu produto e meu serviço realmente só seja vendido via boca a boca, eu não quero ter que vender, ou eu quero vender sem vender nada", é preciso compreender que a sombra do picareta, ela tá presente dentro de do arquétipo de uma forma total. Não é possível viver o processo de vendas, entrar realmente em um processo de vendas e viver apenas o lado luminoso desse processo, sem compreender o aspecto sombrio disso. E, gente, o picareta, ele não precisa de apresentações. Só eu te falar que a sombra do vendedor é o charlatão e é o picareta, você já sabe exatamente do que eu estou falando. Alguns anos atrás, logo no começo da pandemia, e começou essa onda de cursos, né, de eh, cursos online, e muitos profissionais que estavam muito do presencial e tiveram que começar a vender no online e não sabiam nada sobre marketing, começou a pipocar um monte de curso de venda isso, stories XYZ, posts ABC, faça posts que você vai vender sem estar vendendo, etc. Existia uma pessoa que, tipo, tem um tempo, acho até que ela nem tá vendendo mais, mas que ela olhou assim: "Ah, eu quero que você aprenda a fazer posts que venda sem vender. O meu curso poderia custar, o curso, o valor dele é R$ 2.000, mas você pode adquirir esse curso por 200". Na hora que eu olhei aquilo, eu falei: essa pessoa acho que é meio picareta, porque se a pessoa está vendendo o curso, dando 90% de desconto, tem alguma coisa que não está batendo aqui no meio do caminho. E a gente, quando olha uma pessoa vender e ela coloca realmente muito amor, muito prazer no que ela está vendendo, é claro que ela vai precisar compreender que existe sempre a presença do charlatão junto com ela. Isso quer dizer, Sara, que eu vou ter que ser uma charlatã na hora de vender? Não. Mas o charlatão você vai reconhecer. É aquela pessoa que você sabe, a pessoa te vendeu o X curso e aí ela disse: "Ah, é um curso que você vai ter 8 passos para aprender sobre marketing do beabá". Aí você olha lá e você vê o passo 1: saiba colocar o seu nome na bio. Passo 2: tenha um arroba, que seja arrebatador. Passo 3: coloque muita autenticidade nos seus posts. E você fica assim: "Oi, não, né?". O charlatão e o picareta é aquela parte do processo de vendas que cria uma ilusão de que você precisa comprar aquilo, porque aquilo é a última bolacha do pacote e que você precisa daquilo para continuar vivendo. E muitas das vezes você vai tender a comprar aquele processo, aquele produto, aquele serviço, não porque naquele momento você precisa daquele produto, daquele serviço, mas porque você precisa da transformação que deveria acontecer. E esse é um processo que é muito individual. O picareta e o charlatão ou o impostor, ele ele é muito temido dentro de um processo de vendas, porque ele faz parte do arquétipo como um todo. E aí você pode se perguntar: "Mas tá, mas como é que eu faço para lidar com isso? Como é que eu faço para me livrar dessa parte sombria aí?". E para isso eu vou te contar uma história para ilustrar, para você entender que caminhos a maioria das pessoas segue e qual realmente é o caminho mais facilitador para você lidar com a sombra do vendedor, o picareta, o charlatão, o impostor. Imagina só que você está numa pousada no interior do seu estado e tem uma cachoeira que te conta que é maravilhosa. Uma cachoeira linda, é a cachoeira mais bonita daquela região. E você diz: "Caramba, eu amo cachoeira. Nossa, a cachoeira me renova. Toda vez que eu entro numa cachoeira, eu saio assim de alma lavada".
E além disso, além dela ser bonita, você começa a conversar com outras pessoas que estão ali na mesma região, e as pessoas começam a te dizer que aquela cachoeira tem potencial curador. Ela é milagrosa. Várias pessoas levaram os seus desejos para aquela cachoeira e quando elas voltaram, tempos depois, os seus desejos foram atendidos. É uma cachoeira mágica. Imagina se você não vai querer ir numa cachoeira dessa. É claro que você vai querer. Bom, aí eu tô querendo ir nessa cachoeira aí que eu inventei na minha cabeça. E tem um guia que vai te levar lá. E esse guia, ele fala assim: então, sabe o que que é? O caminho para essa cachoeira, ele não é um caminho fácil. Ele é um caminho no meio da mata fechada, porque nem todo mundo tem coragem de chegar lá. E ainda vou te dizer mais: tem cobras no meio do caminho. Algumas cobras são inofensivas, outras são venenosas. Você vai querer ir ou não? Dentro de consultório, eu encontro 3 pessoas com 3 respostas diferentes para esse chamado. A pessoa número 1, ela vai olhar para essa cachoeira, para o que esse guia falou e vai dizer assim: Deus me livre, odeio cobra, tenho pânico de cobra, não quero saber. Pode ser a cachoeira aqui, Deus, Allah, Jesus Cristo vai aparecer lá, meu filho. Pode ser a coisa mais milagrosa do mundo. Não vou. Eu tenho tanto medo de cobras que eu vou ficar aqui exatamente onde eu estou. A pessoa número 2, que também chega aqui no meu consultório, ela diz assim: cobra? Nossa, não quero saber de cobra. Aliás, a cobra que tenha medo de mim, minha filha, porque aquilo que eu sou tão legal, aquilo que eu tenho é um borogodó tão bacana, que eu não tô, nem ligo, a cobra que tenha medo de mim. Se ela aparecer na minha frente, ela que corra. E eu tenho certeza que se eu for, não vai aparecer cobra nenhuma, porque eu sou incrível, eu sou protegida, nada de ruim acontece comigo. Vai ser tudo lindo. Eu sei que não vai aparecer cobra nenhuma. Eu vou. E a pessoa número 3 também chega aqui no meu consultório, ou às vezes a gente trabalha para que ela chegue nesse espaço. Ela diz assim: tá, eu quero muito conhecer essa cachoeira, eu amo cachoeiras. E se você está me dizendo que tem cobras, eu respeito. Me fala como é que eu faço se alguma cobra aparecer. Como eu faço para identificar que tem uma cobra perto? O que eu preciso ver, o que eu preciso ouvir, o que eu preciso cheirar, o que eu preciso sentir. E como a gente deve caminhar aqui de forma a evitar as cobras no caminho. E o que eu devo fazer para, caso uma delas apareça, eu lidar com ela. Que sapato eu preciso vestir, que roupa eu preciso usar, se eu posso usar perfume, se eu não posso. Como é que eu posso, de uma forma mais madura, me preparar para que, caso a cobra apareça, eu continue o meu caminho, né, saudável e bem. Cada uma dessas respostas, cada uma dessas 3 pessoas, aparece aqui no consultório. A pessoa número 1, que tem medo de cobra e diz que não vai de jeito nenhum nessa cachoeira, é aquela pessoa que diz assim: vender? Uf, vou nada. Não vou não. Quero nem saber se eu vou minimamente parecer o picareta, se eu vou parecer um charlatão. Não quero vender não. Na nossa história, o caminho é o processo de vendas que vai chegar lá naquele lugar em que você vai ter um processo de vendas, uma pessoa que vai comprar o seu produto e serviço. E a cobra no caminho é a sombra do vendedor, o charlatão. Então a primeira pessoa vai dizer assim: nossa, não vou, paraliso de medo só de pensar que vai existir, que eu vou ter a possibilidade de encarar esse negócio aí. Não vou, não quero não. Não vou vender, eu quero que o meu produto se venda sozinho e eu venda sem vender. Não quero. A pessoa número 2, ela é uma pessoa que vai dizer assim: vai ser tudo lindo, vai ser ótimo. Ela vai estar com um viés tão positivo e ela vai se sentir tão bem que ela acha que nada vai acontecer com ela, que ela não precisa nem se preparar. Essa pessoa normalmente corre sérios perigos quando ela está no processo de vendas. Porque se a cobra aparecer, se o charlatão passar por ela, ela não vai perceber.
Ela tem uma crença tão forte que nada de mal acontece com ela, que ela corre muito mais risco do que as outras 2 pessoas. Aqui não vai, não corre risco nenhum, viés negativo total. Eu tenho certeza que se eu for, vai acontecer alguma coisa e eu vou ficar aqui. Quem tem um viés positivo demais diz: Nada vai acontecer comigo", e vai. E a terceira costuma ser a pessoa realmente madura e sábia. Ela sabe que existe essa possibilidade. Ela não nega que existe essa possibilidade. Ela só se prepara melhor para o processo e sabe como reconhecer os sinais que o ambiente traz, que o cliente traz, que o caminho revela de que algo está ali acontecendo. Ela caminha mais devagar, ela não faz promessas estratosféricas, ela não promete mundos e fundos num viés positivo maravilhoso. Ela é a pessoa que não é que ela vende sem vender, mas ela é uma pessoa que tem um respeito por si, pelo cliente, e ela sabe da possibilidade desse charlatão de uma hora para outra querer falar alguma coisa, querer vender alguma coisa que não é coerente com o que está sendo entregue, que ela está sempre muito atenta a si mesma, àquilo que ela oferece. E essa pessoa, normalmente, ela tem um processo de vendas que é muito mais longo, que é muito mais trabalhado, que é muito mais pessoal, que ela tem um contato mais próximo com as pessoas que ela quer vender. Ela não faz uma venda e some. Ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe o que ela vende, ela entende o que ela vende e ela vai devagar dentro do seu processo para não se machucar no caminho e nem oferecer algo que ela sabe que ela não consegue entregar. Essa pessoa tem medo do charlatão, da sombra do vendedor, mas ela se prepara para que essa sombra se mantenha afastada, se mantenha no seu lugar. Ela consegue realmente lidar com ela de uma forma a nem se paralisar com ela, mas ao mesmo tempo continuar caminhando num ritmo em que ela vá percebendo, ela anda devagar, ela vai vendo os sinais, ela não está caminhando no meio da floresta à toa, sem perceber nada. E esse é o tipo de solução para quem tem medo de ser charlatão vender. Mas, Sara, eu preciso vender para ontem, eu preciso vender mais rápido, e eu preciso fazer o meu, abre aspas, 6 em 7 ou 5 em 7, eu tenho contas para pagar. Isso precisa ser muito bem trabalhado ao longo do tempo para que você possa realmente aprender a olhar o que é do caminho, o que realmente acontece no caminho, não se deixar nem paralisar por isso e nem entrar numa atitude autoconfiante em excesso para não ser, abre aspas, vítima da sombra do vendedor. E fica aqui de reflexão para você. Se você tem medo de vender o seu produto ou serviço e acharem que você é charlatão, dá um passo para trás e olha para essa sombra e diz: o que que eu preciso, o que que palavras eu falo que realmente me parecem que eu sou charlatão? Que expressões eu uso? O que que realmente eu posso vender e devagar num ritmo mais humano para que essa sombra não se apresente. E assim você vai poder tomar decisões sobre vendas do seu produto e serviço de uma forma mais clara. Se esse episódio te ajudou de alguma forma, se você sente que ele vai ajudar alguém, encaminha para ele. E você pode também se inscrever aqui no canal, me ajuda pra caramba, faz o meu canal crescer. As plataformas entendem que aquilo que eu estou oferecendo realmente é bom, tá agregando na vida das pessoas e faz o meu trabalho crescer de uma forma gratuita. Se inscreve aqui, avalia o canal e encaminha para pelo menos uma pessoa para fazer o meu trabalho crescer mais ainda. A gente se vê na próxima sessão. Tchau, tchau.